Então, gente, continuando aqui, vamos fazer umas variações desse exemplo aí. Vamos considerar que o país exporta o minério e importa o veículo, né? Nesse caso que ocorre que daquela produção que a gente viu no exemplo anterior, que era a produção interna, agora a grande parte passa a ser produção externa, né? Ou seja, temos o mesmo país hipotético que antes, só que o setor de siderurgia, metalurgia e montadora agora passa a ser realizado fora do país, então não vai compor o PIB desse país, né? Mas, sendo assim, qual passa a ser o PIB desse país? Como o país exporta o minério, então esse país tem minério como bem final. Antes era bem intermediário, no caso anterior, agora o minério passa a ser bem final. Por quê? Porque ele exportou o minério. Esse país produziu minério. De outro lado, aí esse minério vai para o estrangeiro, vai para a siderurgia, transforma em aço, manda para a metalurgia, transforma em peça, monta para a montadora, que transforma em carro, e o país importa o veículo no valor de 10 mil. E esse veículo, que importa, digamos, seja a concessionária, e a concessionária vende para o consumidor pelo valor de 11 mil. Nesse caso, qual é o PIB ou o DIB desse país? A gente tem o quê? Que o país exporta minério, então, pela ótica da despesa interna bruta, a gente tem consumo, investimento, gasto e exportação líquida, que é a exportação menos importação. A exportação, tudo que o país exporta menos o que o país importa, né? E no caso aí o país está exportando minério e importando um veículo. Então o DIB vai ficar o quê? É o 100 da exportação de minério, o 11 mil do consumo, que foi o carro vendido ao consumidor, menos o 10 mil da importação. Então o DIB desse país passa a ser de 1.100, que no caso vai ser 1.000 gerado pela concessionária e 100 gerado pela exportação. A gente vai calcular o PIB, é basicamente isso, né? Mas, então, calcular as exportações líquidas é isso, é o que o país exporta, nesse exemplo aí 100, menos o que o país importa, nesse exemplo aí menos 10 mil, pois esse país está importando 10 mil no valor do carro, né? Isso pela ótica do DIB. Se a gente pensar em termos de PIB, a coisa fica mais facilitada, né? É o que eu já falei. Agora, o valor agregado que a gente vai considerar vai ser só o valor agregado gerado pela mineração e o gerado pela concessionária. O valor agregado gerado pela mineração é 100 e o valor agregado gerado pela concessionária é 1.000. Então, o PIB desse país é 1.100, mesmo valor do DIB, né? E se pensarmos em termos de renda interna bruta, vamos considerar a mesma tabela de renda de antes, só que agora as rendas que interessam ao país ficam sendo a distribuição do valor agregado gerado pela mineração e pela concessionária, ou seja, são as rendas da mineração e as rendas da concessionária. E somando essas 5 rendas só desses dois setores, de novo, a gente vai ter uma renda interna bruta, um RIB de 1.100, mesmo valor, DIB é igual a PIB igual a RIB. A única mudança, a única diferença é a metodologia de cálculo, tá? Mas então, essa é uma variação do exemplo anterior. O país exporta um pedaço da produção e importa outro pedaço da importação. O que exporta vale como bem final, o que importa tem que ser desconsiderado. O nosso DIB, a gente tem que considerar tudo que o país consome, investe, o gasto público e exporta, menos o que é importado, né? E esse exemplo aí é interessante, né? A gente pode fazer várias observações, e observações incluso meio contraditórias entre si. Uma a gente pode aumentar o PIB do país só tomando a decisão de, em vez de, por exemplo, ao ir no supermercado, em vez de pegar a batata frita importada, pegar a batata frita nacional. Pronto, isso já vai impactar a produção nacional. Mantido o nível de consumo, em vez de um sujeito vai comprar um carro, 100 mil reais. Se ele comprar um carro de 100 mil reais, em vez de comprar o carro importado, comprar o carro nacional, isso impacta o PIB nacional. O volume de consumo da economia é o mesmo, mas ainda assim o PIB cresce. Por quê? Porque deixamos de importar para comprar produção nacional. Isso é muito bom, né?
Sem dúvida, isso é muito bom, só que essa ideia muitas vezes é distorcida por algumas mentes aí, né? Algumas pessoas acham então que para fazer crescer o PIB a gente tem que proibir importação ou dificultar, encarecer e prejudicar importadores e quem compra produtos importados. E isso é o cúmulo do absurdo, né? E não é questão de opinião, isso aí está meio que amplamente consensual hoje em dia, né? Por muito tempo se imaginou proibir, dificultar a importação é algo bom. Claramente não, porque a gente dificultar a importação, a gente não importa, mas o estrangeiro não ganha, eles também não importam da gente, a gente vai exportar menos. Além do que a gente impor restrição à importação do estrangeiro, o estrangeiro vai revidar proibindo as nossas exportações para ele, o que seriam ele importando da gente, né? O que a gente exporta para o estrangeiro, para os Estados Unidos, é o que os Estados Unidos importa da gente. Se a gente embarreira a importação dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai embarrear a nossa exportação para ele, e isso é ruim tanto para nós quanto para eles, né? Então, são duas ideias contraditórias aí. A gente dá preferência ao produto nacional, muito bom. O consumidor deixou de comprar batata frita importada para comprar batata frita nacional, excelente medida. Agora, o governo estabelecer leis que prejudiquem importação, isso é um tiro no pé, já está amplamente, isso já é meio que consenso, né? Difícil é ter uma pessoa que estuda economia que fale o contrário disso. A questão é a gente favorecer a exportação, não proibir importação. Além do que o nosso objetivo, como falei na apresentação do curso, é obter uma vida melhor. E obter uma vida melhor é uma coisa subjetiva. E tem gente que quer viajar para o estrangeiro e quer comprar produto internacional, né? Proibir essa pessoa de alcançar isso é um completo contrassenso. O objetivo é ter isso, é ter o produto importado, não é proibir, né, o produto importado. Vamos fazer a economia crescer, mas às custas das pessoas não poderem importar bens, né? Isso não é nada bom. Além do que também proibir importação não é garantia de que o sujeito que compra produto importado deixe de comprar importado para comprar nacional. Pode proibir ou encarecer a importação, isso pode não só não levar o consumidor a comprar o produto nacional, como pior ainda pode levar ele a atividades ilegais, né? Vai comprar contrabando, né? E um mundo de problemas que surge daí. O consumidor decidiu de livre e espontânea vontade não comprar o produto importado para comprar o produto nacional, ótimo. Botar isso na cabeça do consumidor, ótimo. Proibir o consumidor de comprar um produto importado, péssimo, né? Fazer uma lei que proíbe importação. Mas enfim, dá para falar um bocado sobre esse exemplo aí, não está aí à toa, tá? Mas e vamos ver outro exemplo, outra variação desse exemplo anterior aí. Vamos considerar que o ano se encerra com a metalurgia estocando a produção. Nesse caso, a gente tem o quê? Qual passa a ser o PIB desse país? Então a gente tem um certo ano T, no ano 2015, produziu um tanto, só que produziu a mineração, a siderurgia, a metalurgia, só que acabou o ano 2015. E aí a produção foi para o ano, o resto da produção se deu no ano 2016. Então qual seria o PIB desse país? Agora a gente tem que dividir o PIB em dois. O PIB é calculado por período de tempo, né? Então a gente vai ter um PIB em um ano, 2015, um ano T, e o PIB do ano posterior, 2016, o ano T mais um, né? Mas então, de novo, vamos considerar a mesma tabela de antes, agora todos esses setores estão dentro da economia, e qual passa a ser o PIB desse país? A gente tem o quê? Que agora, mineração, siderurgia e metalurgia, os 5 setores estão produzindo. O problema é que o ano acabou no meio da atividade produtiva, né? Isso quer dizer o quê? Que a metalurgia vai acabar com a produção, tem que jogar a produção fora? Não, ela vai estocar e vai entregar ao seu consumidor, aí, né, o seu cliente, no ano seguinte. O cliente vai dar a sequência à atividade produtiva. Foi uma questão cronológica só, né? Não tem impedimento nenhum, empecilho nenhum à economia. Só vai alterar o cálculo do PIB, né? Mas, então, para o PIB do ano T, a gente tem o quê? Que o PIB do ano T, o DIB, no caso, a despesa interna bruta, fica sendo a variação de estoque,
Supondo que o estoque fosse zerado, a gente não falou o estoque do início desse ano T aí, então a mineração produziu, a siderurgia produziu, a metalurgia produziu, só que o que a metalurgia produziu foi estocado, porque acabou o ano. Então, nesse ano houve produção? Houve, esses 3 setores produziram. E qual foi a despesa interna bruta desse ano? 5 mil, né? E aí, para o ano seguinte, a metalurgia entrega a sua produção para a montadora faz o seu veículo, vende para a concessionária e a concessionária vende para o consumidor, né? No ano T+1, no ano seguinte, a produção vai ser a produção da montadora e da concessionária. Só que aí tem, nesse segundo caso aí que está o problema de calcular o PIB, né? O PIB nesse ano T+1 ficaria sendo o quê? Os 11 mil que é a venda ao consumidor, a despesa interna bruta é a soma dos bens finais. Bem final é o consumo, é o que é consumido, exportado ou estocado. No ano T, no ano inicial, foi estocado um valor de 5 mil. Então tem despesa interna bruta no valor de 5 mil. Mas esse estoque para o ano seguinte, ele tem uma variação negativa, ele vai cair de 5 mil para 0. Então qual é o DIB do ano T+1? Vai ser os 11 mil que foi consumido, mais o que foi estocado. Só o que foi estocado, na realidade, é um valor negativo. O estoque caiu de 5 mil para 0. Então a variação de estoque é menos 5 mil. Então o DIB, a despesa interna bruta do ano T+1, fica sendo os 11 mil que foi consumido, menos os 5 mil de variação negativa do estoque, né? Então o DIB do ano T+1 ficaria sendo 6 mil. Se a gente somar o PIB dos 2 anos, né, se não tivesse tido essa mudança de ano, o PIB seria igual ao de antes, só que agora o PIB está sendo dividido um pedaço para um ano e outro pedaço para o ano seguinte, né? Aí é só ficar atento com o período, né? Se a gente vê em termos de PIB, é mais fácil ainda, né? É o valor agregado realizado no ano T pela mineração, siderurgia e metalurgia, que daria os 5 mil de antes, 4 mil mais de valor agregado da metalurgia, mais 900 de valor agregado da siderurgia, mais 100 de valor agregado da mineração, 5 mil, é o PIB do ano T. E acabou o ano com a metalurgia estocando a produção. Para o ano T+1, o PIB do ano T fica sendo 5 mil. Já o PIB do ano T+1 é o valor agregado da montadora e da concessionária. E aí fica sendo 6 mil de novo, né? Em relação à renda interna, aí por questão de economia de espaço aí no slide, eu não vou fazer a conta, mas é só considerar a renda do ano T, dos setores de mineração, siderurgia e metalurgia, e para o ano T+1 são as rendas geradas pela montadora e pela concessionária. Se fizer a conta, a gente vai chegar nos mesmos valores, de 5 mil o RIB do ano T e 6 mil é o RIB do ano T+1, né, do ano seguinte. A respeito desse exemplo também, só fazer uma observação que eu estava pensando, né? Uma curiosidade, uma brincadeira, né? Digamos que você está na virada do ano e você, 20 minutos, 11h30 do dia 31 de dezembro de um determinado ano, você pede uma pizza na pizzaria. Digamos que tem uma pizzaria aberta na virada do ano. E você pede a pizza, R$50. Aí o pizzaria vai fazer a pizza e vai te entregar. Mas como é virada do ano, tem muita gente pedindo pizza, vai demorar para você receber a pizza. E você só recebe a pizza à 00:30 no ano seguinte. E aí você recebe a pizza e paga a pizza no valor de R$50. Tá? O PIB é de quando? Essa pizza vai fazer parte do PIB de quando? Do ano T ou do ano T+1? Claramente é do ano T. A pizza foi produzida no ano T. Ela está sendo entregue a você no ano T+1. A mesma coisa vale para o estoque aí da metalurgia. Eu não tem nada que ver se foi vendido ou não. O estoque até já pode ter sido vendido, só que ele está estocado com a metalurgia. A produção acabou, o ano acabou com o estoque da metalurgia. No meia hora do ano seguinte, a metalurgia entrega a produção para a concessionária, tá? A questão não é quando paga ou quando não paga. A questão é quando que é produzido ou não é produzido, tá? Então esse é um caso. E fazer um último caso aqui. Não vai gastar tempo. Fazer mais uma variação, mas deixa para o vídeo anterior então. Continuando no próximo. Valeu, tchau.